Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 18 de outubro, nós celebramos a memória de São Lucas, o evangelista São Lucas. E como todos os santos, a nossa missão é venerar e tentar entender como cada um desses santos viveram sua vida e aplicar em nossa vida os seus exemplos, os seus ensinamentos e fazer da nossa vida também um exemplo de vida santa e digna aos olhos de Deus. São Lucas foi um evangelista muito culto, ele foi convertido por São Paulo e já bem depois da morte de Cristo. Então ele se baseou nos depoimentos e nas conversas com os apóstolos, São Pedro, São Paulo e os outros, para escrever o Santo Evangelho e o Livro dos Apóstolos. Imagina você que ele não conheceu Jesus, ele ficou sabendo de Jesus através dos apóstolos que tinham convivido com ele. E como homem culto que era, sábio, médico e bastante letrado, ele quis fazer um relato do Evangelho, e não só do Evangelho, mas também no Livro dos Apóstolos, a consequência do que aconteceu depois da ida de Jesus, da ascensão de Jesus aos céus. Imagina você que felicidade de São Lucas ter conversado com a Virgem Maria, com Nossa Senhora, para saber da infância de Jesus Cristo. Imagina você que delícia seria se você pudesse hoje sentar do lado de Nossa Senhora e perguntar para ela como é que era a vida de Jesus quando era menino, quando era criança, quando jovem, adolescente, o que ele fazia, até os 30 anos, quando ele começou a sua pregação, a sua evangelização, durante os 3 anos que ele realizou tantas obras e tantos milagres. Seria maravilhoso, não? A gente poder conversar com Nossa Senhora e saber como foi a vida de Jesus. E essa graça São Lucas teve. E ele é o evangelista que mais traz relatos da infância de Jesus em todos os evangelhos. Os outros evangelistas não se fixam muito nessa parte, mas Lucas é o que mais tem relatos da infância e adolescência de Jesus. Seria maravilhoso isso, não? Como eu disse no início, que exemplo nós podemos tirar da vida de São Lucas? Que exemplo ele nos deixa? São Lucas era um homem culto, um homem inteligente, bastante letrado, conhecia bem as técnicas de escrita e sabia como relatar a história como ninguém. E São Lucas é muito conhecido pela sua sensibilidade, pela sua delicadeza de sentimentos. No seu Evangelho, ele omitiu todas as passagens que não sejam produtivas para o leitor, porque ele escrevia para uma comunidade de cristãos recém-convertidos, vindos do paganismo, vindo de outras religiões, principalmente os gregos e os romanos. E ele entendeu que essa comunidade precisava de apoio, precisava de incentivo e não de críticas. Então ele excluiu e omitiu várias passagens onde aparecem pessoas dignas de repressão ou de repreensão. Que exemplo para nós, né? A nossa igreja de hoje vive momentos bastante complicados, onde o encardido está influenciando membros da nossa própria igreja, dividindo a nossa igreja e enfraquecendo algumas alas, exigindo de nós mais atenção, mais oração e um perfeito entendimento do que diz o Papa, do que emana as autoridades da igreja, e saber discernir o que é bom e o que não é
para a nossa igreja. E para nós, principalmente no grupo Salve Rainha, eu tenho visto uma falta de cuidado, uma falta de sensibilidade ao postar notícias, ao postar assuntos que geralmente ferem as pessoas, ofendem, não trazem nada de produtivo para as pessoas que leem, para as pessoas que acompanham. Então aqui a minha sugestão: se é um caminho de santidade, vamos fazer como São Lucas. Vamos desenvolver a nossa capacidade de delicadeza de sentimentos. Evite postar coisas que trazem imagens de pessoas doentes, de pessoas acabadas, que são publicadas não por aqueles que realmente necessitam, mas por alguém que quer apenas ganhar notoriedade publicando coisas que não levam a nada. O Facebook não paga ninguém, não paga um centavo sequer a quem quer que seja por você compartilhar por fotos de gente doente. Entenda isso. O Facebook não paga nada para essas postagens. Ele não ajuda ninguém. Existem alguns pedidos onde alguém faz uma vaquinha, onde alguém coloca uma conta corrente para depósito pedindo ajuda. Nesse caso, telefone para a pessoa, e se não tiver telefone, não ligue, não compartilhe, não passe isso adiante. Sabe aquelas fotos que aparecem um monte de dinheiro, um monte de ouro, barras de ouro, riquezas, carros? Aquilo tudo é enganação. Tudo aquilo é obra do encardido para fazer a gente desviar a nossa atenção do que realmente interessa, que é o amor, a caridade e o respeito pelos nossos queridos irmãos e irmãs que passam necessidade. Você não vai ficar rico compartilhando aquelas fotos com um monte de dinheiro. Não faça isso, delete. Entende? Desenvolva a delicadeza dos seus sentimentos para não provocar maus sentimentos nas outras pessoas, como revolta por um caso de uma surra, de um assassinato, ou de alguém que fez alguma coisa errada. Deixe isso para os pasquins, isso para os jornaizinhos de terceiras, como a Globo e como outros aí, que vivem postando essas notícias ruins. Não seja você portador da má notícia. Fale do amor de Deus, fale da bondade de Deus, fale da fé e da esperança e da caridade. Este é o maior exemplo que São Lucas deixou para nós, a delicadeza dos sentimentos. Se você vai postar alguma coisa que não vai trazer benefício a ninguém, não poste, delete, exclua e poste somente coisas que vão fazer as pessoas crescer e acreditar mais em Deus e no seu imenso amor por nós. Ok, meu irmão, minha irmã? Fica aí o meu recado, o exemplo da vida de São Lucas que nós podemos ter na nossa vida e aplicar. Você vê? Ler a Bíblia, conhecer a Bíblia é um fator de crescimento pessoal. A gente aprende a propagar o amor de Deus, de Nossa Senhora e de todos os santos e a vida de todos os santos para que a gente tenha como exemplo de santidade a seguir. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu agradeço a vocês por me acompanhar na página Salve Rainha e no canal do YouTube, no grupo Salve Rainha. Participe com a gente, participe do nosso grupo. Se você não é ainda cadastrado, não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva, dê um like, clica no sininho para que você seja avisado toda vez que eu postar um novo vídeo. Se você está vendo isso pelo Facebook, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, para que todos possam também conhecer um pouco mais sobre a vida de São Lucas e seu exemplo para a nossa vida. Uma vida no caminho da santidade, uma vida digna e justa aos olhos de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos ilumine, para que nós tenhamos a sabedoria
de seguir os bons exemplos e propagar somente o amor de Deus por todos nós e um sentimento de esperança, amor e caridade uns pelos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.